Nesse vídeo eu trago a resolução das questões do livro da página 19, 20 e 21. Olha só, na quarta questão diz o seguinte: identifique quais números naturais divisíveis por 2 estão entre 519 e 529. Então, para que eu possa resolver essa questão, eu devo lembrar sobre o critério de divisibilidade por 2. Para o número ser divisível por 2, ele tem que ser um número par. Nesse caso aqui eu coloquei todos os números que estão entre o 519 e o 529. Nesse caso, o 520 ele é um número divisível por 2, porque o algarismo da unidade é o zero. Então está de acordo com o critério de divisibilidade. Então nesse caso aqui, o 520 ele é divisível por 2. O próximo é o 521. O 521 ele não é um número divisível por 2, porque o algarismo da unidade é 1. Então, não está de acordo com o critério. Então, nós vamos descartar esse número. O próximo número é o 522. Perceba que o algarismo da unidade é o 2. Então, nesse caso, o 522 ele é divisível por 2. O próximo é o 523. O algarismo das unidades, da unidade do 523 é o 3. Então, o 523 ele não é divisível por 2. O próximo é o 524. O último algarismo é o 4. Então, está de acordo com o critério. Então, o 524 ele é divisível por 2. O próximo é o 525. Ele não é divisível por 2. Já o 526 ele é divisível por 2, porque o algarismo das unidades é 6. Então, 526 é divisível por 2. O próximo não é divisível por 2, porque é o 527. E o último é o 528. Aí, nesse caso, o 528 ele é divisível por 2. Então, aqui nós finalizamos a questão. Então, os números que estão entre o 519 e o 529, que são divisíveis por 2, são o 520, o 522, o 524, o 526 e o 528. Tá certo? Olha só, próxima questão. Quais são os números divisíveis por 6 existentes entre 70 e 100? Mais uma vez, eu devo lembrar sobre os critérios de divisibilidade, que nesse caso é o critério por 6, né? É o critério de divisibilidade por 6. Então, aqui embaixo eu coloquei todos os números que estão entre o 70 e o 100. Então, olha só, para que eu possa identificar se o número ele é divisível por 6, o que eu devo lembrar? Eu devo lembrar que, para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Vamos analisar cada número aplicando o critério. O primeiro critério que eu vou aplicar em cada número vai ser o critério de divisibilidade por 2. E a partir daí eu vou fazer, por último, o critério de divisibilidade por 3. Olha só, o 71 ele não é divisível por 2. O 73 também não é. O 75 também não é. O 77 também não é. O 79 também não é. O 81 também não é. O 83 também não é. O 85 também não é. O 87 não é. Também não é. Também não é divisível por 2. 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 E também não é divisível por 2. Então, todos os números que ficaram aqui, que eu não marquei, eles são divisíveis por 2. Então, a partir desses números que eu não marquei, eu vou verificar quais são os divisíveis por 3. Então, esses que são divisíveis por 3, que nós vamos verificar aqui, são de fato também divisíveis por 6, porque para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Para que o número seja divisível por 3, a soma dos algarismos de um número tem que ser igual a um número que seja divisível também por 3. Olha só, então se eu somar o 7 com o 2, vamos ter então o 9. Então o 9
ele é divisível por 3. Então, nesse caso, o 72 ele é divisível por 6 também. Olha só o próximo. 74. O 7 mais 4 é igual a 11. E 11 não é divisível por 3. Então, nesse caso, esse número aqui ele não é divisível por 6. Temos aqui então o próximo, que é o 76. 7 mais 6 é igual a 13. E 13 não é divisível por 3. O próximo é o 78. 7 mais 8 é igual a 15. E 15 é um número divisível por 3. Então, nesse caso, o 78 ele é também divisível por 6. O próximo é o 80. 8 mais 0 é igual a 8. E 8 não é divisível por 3. Então, nesse caso, eu vou descartar o 80. O próximo é o 82. 8 mais 2 é igual a 10. Então, não serve. O próximo é o 84. 8 mais 4 é igual a 12. 12 é um número divisível por 3. Então, nesse caso, o 84 também é divisível por 6. 86. 8 mais 6 é igual a 14. 14 não é divisível por 3. Então, o 86 também não é divisível por 6. O próximo é o 88. 8 mais 8 é igual a 16. E o 16 não é divisível por 3. Então, 88 também não é divisível por 6. 9 mais 0 é igual a 9. E 9 é um número divisível por 3. Então, 90 também é divisível por 6. O próximo é o 92. 9 mais 2 é igual a 11. Não é divisível por 6. O próximo é o 94. 9 mais 4 é igual a 13. Não é divisível por 6. 9 mais 6 é igual a 15. O 15 é um número divisível por 3. Então, já que é divisível por 3, então 96 também é divisível por 6. Tá legal? E aqui nós terminamos a questão. Tem mais aqui um número, tem o 98. 9 mais 8 é igual a 17. 17 não é um número divisível por 3, então 98 também não é divisível por 6. Então, ao todo, dos números que estão entre o 70 e o 100, os únicos que são divisíveis por 6, existente entre 70 e 100, é o 72, 78, 84, 90 e o 96. A sexta questão diz o seguinte: considere o número composto de 3 algarismos, na qual o algarismo das unidades seja 2 e o das centenas seja 5. Agora, determine os possíveis valores do algarismo das dezenas para que esse número seja divisível por 3. Olha só, na questão diz o seguinte, que nós temos então um número com 3 algarismos, onde o algarismo da unidade é 2 e o algarismo da centena é 5. Ele quer saber quais são os algarismos possíveis para que esse número seja divisível por 3. Olha só. Então, aqui embaixo coloquei todos os casos possíveis, onde na posição das dezenas eu coloquei o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, todos esses são os casos possíveis para que eu tenha um número formado por 3 algarismos. Agora eu vou verificar quais são desses que são divisíveis por 3. Então, se eu somar o 5 mais 0 mais 2, vamos ter então 7. E o 7 ele não é divisível por 3. Então, esse número ele não é também divisível por 3. A soma dos algarismos desse número é igual a 8. 8 não é divisível por 3. Então, já que não é divisível por 3, então o 512 não é divisível por 3 também. A soma dos algarismos do 522 é igual a 9. O 9 ele é divisível por 3. Então, já que é divisível por 3, então o 522 ele é também divisível por 3. Nesse caso, o próximo número ele não vai ser divisível por 3, porque a soma dos algarismos desse número é igual a 10. 10 não é divisível por 3. O próximo vai ser o 542. A soma dos algarismos do 542 é igual a 11. E 11 não é divisível por 3. Então, 542 também não é divisível por 3.
A soma dos algarismos do 552 é igual a 12. Opa, 12 é um número divisível por 3, então 552 é também divisível por 3. A soma dos algarismos do 562 é igual a 13, e 13 não é divisível por 3, logo, esse número também não é divisível por 3. O próximo, 572. A soma dos algarismos do 572 é igual a 14. 14 não é divisível por 3. Logo, também, esse número não é divisível por 3. O próximo é o 582. A soma dos algarismos do 582 é igual a 15. E 15 é um número divisível por 3. Então, 582 também é divisível por 3. E o último é o 592. A soma dos algarismos do 592 é igual a 16. E 16 não é divisível por 3. Então, nesse caso, 592 também não é divisível por 3. A próxima questão, que é a questão 7, diz o seguinte: identifique entre os números quais são, letra A, letra B e letra C, quais são os divisíveis por 2, os divisíveis por 3 e, por último, quais são os divisíveis por 6, dentre esses números que eu falei aqui anteriormente. Então, eu devo lembrar novamente sobre o critério de divisibilidade. Aqui embaixo nós temos os números que são divisíveis por 2, que são o 42, 222, 408, 512, 824, 900, 1124, 1344, 1824, 1946 e o 2000. A letra B já eu devo lembrar sobre o critério de divisibilidade por 3. No critério de divisibilidade por 3, diz que para o número ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos de cada número tem que ser um número divisível por 3 também. Então, todos esses números que eu coloquei aqui como resposta está de acordo com o critério. Tá legal? Olha só. E por último, letra C, que quer saber quais são os divisíveis por 6, dentre esses números que eu falei aqui anteriormente. Observando a sequência de números que nós temos, os números que são divisíveis por 6 são o 42, 222, 408, 900, 1344 e o 1824.